Olá, turma! Vocês já sabem que o direito não vem simplesmente do legislador. Claro que o legislador cria leis, cria emendas constitucionais, leis complementares, mas a verdadeira origem do direito, ela vai muito além desse trabalho legislativo que acontece no Congresso Nacional e que é regulamentado pelo artigo 59 e seguintes da Constituição. E em outros vídeos anteriores nós falamos sobre as origens políticas do direito, falamos sobre a esfera pública, a importância que essa esfera descoberta recentemente na história da humanidade exerce sobre esses processos de formação da opinião e da vontade das pessoas. E essa é uma das fontes bem importantes da criação e das modificações no direito. E hoje, nesse vídeo, falaremos da economia. A economia também é um lugar muito importante, um sistema social que exerce uma pressão muito forte sobre o direito, mas essa pressão ela tem uma certa seletividade, ela tem um mecanismo ali de controle e de autonomia entre direito e economia que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Então fica comigo, deixa seu like primeiro, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você ser avisado quando a gente publica um vídeo novo ou quando a gente faz uma live, uma chamada para uma live. É muito bom estar junto com vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que é economia, né? Esse grande sistema social, enorme, globalizado, com uma história também muito grande, né? A gente pode dizer que direito, economia e política são talvez coisas mais antigas, assim, em termos de sistemas sociais que nós temos, pelo menos no mundo ocidental. A religião também é um sistema social muito antigo, que também é muito grande, né? Também tem uma inserção nas relações sociais muito forte. Mas me parece que direito, economia e política são coisas que andam muito próximas, né? Muito juntas, tá? A economia também tem normas, pessoal. Se vocês observarem, né, a lei da oferta e da demanda, existem muitas leis da economia. O próprio processo de precificação das coisas, né, obedecem a normas. Então, direito e economia, eles andam muito próximos, mas eles não se misturam, tá? Já houve um tempo na história em que a oikos noema, né, a ideia da oikos, que é a casa, né, as regras da casa, as regras da economia doméstica, elas andavam muito próximas da noção dos deveres, né, que a gente pode chamar hoje de jurídicos, certo? Mas, pelo menos a partir da modernidade, direito e economia começam a seguir caminhos diferentes e não exatamente contraditórios, mas com autonomia entre si. E autonomia significa complexidade, né? Quando tem dois sistemas sociais que começam a operar com base em lógicas diferentes, com base numa racionalidade diferente, então eles potencialmente se tornam contraditórios às vezes, mas às vezes se complementam, em algumas situações eles se chocam, em outras eles se complementam, e é isso que vai definir a ideia de complexidade, tá? Então, pessoal, é interessante pensar que a economia, pelo menos quando surgiram as primeiras teorias econômicas, as clássicas, né? Estamos lembrando aqui de Adam Smith, David Ricardo, sabe aquela turma dos primeiros economistas anteriores a Karl Marx, né? Eles tinham uma ideia de que a economia ela tinha uma tendência ao equilíbrio, certo? Era o pensamento liberal da época, né? Então, aquela ideia era de que a economia, as relações econômicas, elas, se tu não fizer nada, né, se o Estado não intervir, se você não mexer na lógica econômica, a tendência é o equilíbrio, é um pleno emprego, né? É uma racionalidade econômica que tende a esse equilíbrio, certo? Então, o grande objetivo da teoria econômica daquela época clássica, super liberal, tá? Era compreender como evitar, ou o que evitar de mexer nesses processos econômicos considerados naturais, como o direito também era considerado natural na época, né? De modo a fomentar, ou pelo menos deixar, né, a economia andar sozinha para ela atingir ali, né, os seus pontos de equilíbrio, tá? Turma, depois de Marx, não é exatamente Marx, mas Marx tem uma contribuição muito importante, mas é depois da Revolução Industrial, principalmente, né, quando a gente vai ter essa profunda transformação na sociedade capitalista, certo? A Revolução Industrial, ela foi uma coisa de altíssimo impacto, assim, né, nas relações sociais. Uma nova forma de direito surge dali, né? Novos grupos sociais, novas classes sociais, se assim quiserem, tá? Surgem ali no século XIX, na Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e na França, certo? E que depois vai se espalhar, né, para o mundo inteiro, tá?
E nesse período, pessoal, é interessante Marx, ele tem uma frase que é bem interessante. Ele diz que o capitalismo, ele não é apenas um modo de produção de bens, ele também é um modo de produção do ser. Olha que interessante. O capitalismo é um modo de produção do próprio sentido do que é ser um ser humano, entende? Então, reparem que a economia, ela não regula apenas transações de bens, compra e venda, ela não regula apenas preços, ela não tem a ver apenas com o grande problema, né, que está assim, na essência do pensamento econômico, que é o problema da regulação do acesso aos bens escassos, tá? A economia, uma vez que ela adquire, tá, essa dimensão de autopoiese, de autonomia, de um sistema agora globalizado, ela começa a agir, inclusive, na produção de sentido do próprio ser. E a transformação que isso vai ter no campo do direito também é enorme. E eu já vou mostrar para vocês os impactos que isso vão provocar no campo do direito, tá? Uma outra observação interessante, galera, da economia, é que a economia, como também o direito, ela também sofreu muitas transformações na história, tá? Então, daquele período clássico, a gente chama de clássico, né? De uma economia que tem uma certa, ou que se acreditava que havia uma tendência à igualdade, tá? Depois de Marx, a gente vai ver que a economia, ela é um sistema super ambíguo, super ambivalente, porque ela gera riqueza, mas ela também gera pobreza, ela gera miséria, exclusão, dominação, sabe? Aí depois, galera, a história não termina aí, naturalmente, né? Nós vamos ter principalmente John Maynard Keynes, né, que vai ser um grande teórico assim, do pensamento econômico, que vai demonstrar a importância do Estado intervir na economia de forma estratégica para corrigir os efeitos do empoderamento econômico, certo? Mas a história também não termina aí, né? Não termina na década de 30, certo? Com a crise, né? Com a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tu tem uma série de transformações que vão acontecendo também na economia, como acontece também no campo do direito, da filosofia, da política e assim por diante, né? As coisas não são sempre assim, certo? É importante vocês perceberem que existem muitas mudanças, né, que vão acontecendo no passar dos anos, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é uma transformação muito recente da economia. Hoje, se for pensar, a gente vive numa economia que não é mais uma economia apenas de mercado de bens. Hoje a gente vive numa economia predominantemente de mercados financeiros, tá? Então hoje, se for observar, o mercado financeiro é o que comanda o mundo hoje, não são mais as fábricas do século XIX, tá? Por isso que a gente fala que Marx é um pensamento muito interessante, mas ele está desatualizado, né, se tu for pensar. Porque hoje o grande centro do poder econômico do mundo, ele não está mais na indústria, ele não está mais no comércio, né, que é a ideia da burguesia, ele não está mais relacionado predominantemente nesses grupos econômicos ligados a esse tipo de atividade. Ele está hoje principalmente nos mercados financeiros, os grandes bancos, né, as instituições financeiras, os mercados de seguro, né, as empresas que trabalham investindo em capitais, ou seja, é ali que hoje, né, tu tem os grandes poderes econômicos assim transacionais, tá? Mas enfim, é uma questão, né, a ser pensado. O pessoal da área da economia é que vai poder dizer isso, né, com mais propriedade, tá? Mas olha o que acontece hoje, galera. Reparem que no século XX, e quem viveu o século XX vai lembrar disso, tá? O século XX foi um momento da história em que a gente ouvia muito não. Não faz isso, não faz aquilo, né? Não, evita fazer isso, você não pode fazer isso, é proibido tal coisa, sabe? Era um século, é o século da negatividade. A gente ouvia muito não, ó, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E hoje, no século XXI, galera, uma transformação interessante para vocês pensarem é que parece que o mundo hoje ele se inverteu. Hoje a gente vive um excesso de positividade. Hoje a gente vê vídeos, né? A gente lê livros, a gente assiste programas na televisão e é um excesso de positividade. Hoje ninguém diz assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje o pessoal fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer isso. 10 coisas que você precisa fazer para ter sucesso, sabe? A gente vive hoje, galera, é uma forma invertida de relação com essa ideia da economia, tá? Com essa ideia da prosperidade. Antes, a gente aprendia o que não era para fazer. Hoje, a gente aprende o que é para fazer. Resultado, turma, o século XX foi um século que produziu muita gente louca,
muita gente doida, muitos esquizofrênicos, certo? Muita gente com crise de ansiedade, porque era muito não, era uma sociedade da negatividade em termos econômicos, certo? E hoje, nesse excesso de positividade, pessoal, é algo até talvez mais perverso, porque hoje a gente vive uma sociedade da meritocracia, do empreendedorismo de si mesmo, que o sucesso depende de ti, sabe? E o que isso gera, galera? Gera uma sensação de que a gente nunca fez o suficiente, entende? Isso gera uma sensação que a galera da psicologia já está dando nomes, né? Síndromes de burnout, de como é que eles chamam? Todas essas questões ligadas à depressão, à ansiedade, a um esgotamento físico e mental que nós sofremos hoje sobre as coisas, né? Então repara que não é apenas a tecnologia, não é apenas o WhatsApp ou redes sociais que permitem que a gente seja chamado a atenção em qualquer momento, né? Inclusive nos momentos que a gente poderia estar descansando e tal. É uma questão muito mais profunda do que isso. Esse excesso de positividade, pessoal, ele começa a internalizar em nós um compromisso e uma obrigação de fazer coisas que antigamente não existia, percebem? Então hoje a gente tem uma transformação, lembrando de Marx, né? Se o capitalismo ele mexe não apenas no sentido do bem, da mais-valia, no sentido das coisas, mas ele transforma inclusive o sentido do próprio ser, né, do ser humano no mundo. Imaginem o que essa economia está fazendo hoje, essa economia dos mercados financeiros, né, que exige habilidades de multitarefa, exige que a gente esteja sempre disposto a transformar, a se reinventar, né? Nós precisamos se reinventar. Veja, são todas palavras que circulam, né, nesses ambientes assim dessa economia contemporânea, tá? E isso tudo faz muito sentido até que o cara entre em burnout, né? Faz muito sentido até que o nosso coach, ele de repente ele some, né? O cara está internado numa clínica com crise de pânico, né? E ele já não consegue mais lidar com a própria ansiedade, com esse próprio esgotamento, né, físico e mental que ele está sofrendo, tá? Uma obra interessante, eu quero falar mais sobre essa obra mais adiante, tá? É o Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, tá? Ele vai falar disso que eu falei para vocês agora, dessa transformação de uma sociedade da negatividade, né, do não faz isso, não faz aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá? Uma sociedade baseada no não, certo? Nos freios, né? Em uma nova forma de sociedade baseada agora num excesso de positividade. Faz isso, faz aquilo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tá? E as consequências, né, de cada uma dessas duas formas de sociedade, tá? E vocês acham que isso não mexe no direito, turma? Nossa Senhora, mexe muito. Transforma completamente o direito, certo? Eu vou pegar aqui uma sugestão de Boaventura de Souza Santos, turma. Boaventura tem um livro chamado Crítica da Razão Indolente, contra o desperdício da experiência, cujo capítulo 2 ele vai falar dessas transformações que a economia provocou no direito, tá? É muito legal. Como que o direito ele se transforma a partir dessas novas exigências dos capitalismos, né, que vão se desenvolvendo a partir do século XIX, século XX, até os dias de hoje, tá? É muito interessante e eu vou contar para vocês aqui um resumo assim do argumento do Boaventura de Souza Santos, tá? Reparem, pessoal, que na época dos romanos, o direito ele não era só regulação, ele não era só um conjunto de regras para regular a sociedade. Ele era isso também, com certeza, mas ele tinha um outro lado, que era um lado da emancipação, que era uma conexão ligada à ideia da aequitas, a equidade romana, né? Uma ideia de justiça, uma noção ligada a princípios, a valores, né? Uma compreensão de fazer a coisa certa, né? O direito ele não respondia apenas assim, o que deve ser feito, né, para a gente não sofrer sanções. O direito ele também era um critério do que fazer para fazer a coisa certa, como fazer a coisa certa, tá? E é interessante pensar que durante todo o período medieval, galera, até o início da modernidade, o direito ele mantém esse caráter ligado a uma dimensão da validade, tá? As virtudes, né, elas se misturam com os aspectos do direito. Se vocês repararem, virtudes como prudência, justiça, temperança, elas também fazem parte de uma cultura jurídica. Se a gente lê a obra dos grandes juristas, os jurisconsultos, né, que viveram durante a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, a gente vai encontrar isso muito presente nessas doutrinas, tá?
as doutrinas do direito natural, certo? Como direitos que dialogam diretamente com a noção das virtudes, né? Tanto as cardinais quanto as virtudes teológicas ou as virtudes espirituais do ser humano, tá? E na modernidade, com o início do mercantilismo, é que essa relação ela começa a se transformar. Porque o mercantilismo e depois, principalmente a burguesia, vai começar a exigir características específicas do direito que se tornarão incompatíveis com aquela noção de justiça, de talvez igualdade até, né? Não de liberdade. A liberdade vai ser a chave, né? dessa nova compreensão do direito numa sociedade burguesa, né? Uma sociedade capitalista, tá? Então é interessante observar que na antiguidade, pessoal, o direito ele não era só regulação, ele era regulação, mas ele também era emancipação. Mas o que vai acontecer principalmente no século XIX, com a Revolução Industrial, turma? Ali nós vamos ter, não é só a afirmação do Estado burguês, ali nós vamos ter o regime capitalista, galera, na sua forma, digamos assim, mais forte, né? Mais incisiva. O modelo capitalista da economia, ele começa a produzir uma força de atração e um impacto muito forte na própria definição do que é direito, do que é Estado, do que é política, certo? No campo do direito, é interessante, galera, a gente observar, lembrando agora Max Weber, né? Que Weber mesmo, ele identificou isso. O Weber, ele tem um texto que ele fala, é lá no Economia e Sociedade, tá? Olha que interessante, uma obra, infelizmente, né, Weber morreu antes de terminar essa obra, uma obra gigante, assim, e justamente quando ele começou a falar do direito, depois ele veio a falecer. Mas o que ele falou, o pouquinho que ele falou do direito, galera, da relação entre direito e economia, já foi um grande presente para nós, tá? Uma grande herança, né, da nossa cultura ocidental. Max Weber percebeu que o direito ele tem qualidades formais, mas ele tem também qualidades substanciais, certo? As qualidades formais do direito são aquelas ligadas ao positivismo, que é essa noção de regulação, objetividade, racionalidade, previsibilidade, tá? É um direito mais seguro e previsível. Essas são as qualidades formais de um direito positivista, um direito ligado à letra fria da lei, ao direito escrito, aquelas coisas, tá? Mas o direito, ele tem na sua história qualidades também substanciais, que é essa noção de um direito ligado à justiça, a virtudes, a valores éticos, princípios morais, e também outras coisas, né? Convicções religiosas, questões de afetividade, de humor, hábitos também que podem entrar nessa questão, tá? Mas, olha que legal que Max Weber percebeu. Weber percebeu que no regime capitalista, aquelas qualidades materiais do direito, elas começam a ser deixadas de lado. E não assim porque a sociedade vai esquecendo, mas porque elas se tornam incompatíveis com o regime capitalista, tá? Se vocês perceberem, turma, se a gente colocasse a lista das qualidades formais, positivistas do direito, objetividade, segurança, previsibilidade, racionalidade, controle social, são qualidades muito importantes para o mundo capitalista, entendem? É o mundo do século XIX para cá, esse mundo que você precisa corrigir o crime, corrigir os desvios sociais, corrigir o empoderamento econômico, corrigir a fraude, percebem? Então reparem, galera, que essas qualidades formais, elas passam a ser cultivadas como qualidades muito boas e essenciais do direito. E essas outras qualidades, as qualidades substanciais, o que acontece com elas? O que acontece com justiça, moral, ética, religião, afeto, amor, sabe? Essa dimensão ligada a uma questão ligada a equitas, a virtudes, elas passam, atenção, elas passam a ser vistas, passam a ser compreendidas como perdas de racionalidade do direito, certo? Elas passam a ser vistas como subjetivistas, arbitrárias, ligadas a uma cultura medieval, justnaturalista, que não é científica, enquanto que esse outro lado das qualidades formais passa a ser o símbolo da racionalidade, da objetividade, da cientificidade. Então, estão percebendo, turma, como que a economia transforma o direito? Então reparem que o regime capitalista, ele pega um direito que tem uma dimensão da validade, tem uma dimensão das qualidades formais, tá? Em outras palavras, ele encontra uma cultura jurídica
que trabalha com emancipação e com regulação ao mesmo tempo, e ele começa, aos poucos, a minar esse lado aqui do direito, que é o lado da emancipação, e vai valorizar apenas esse lado aqui, que é o lado do controle, da ordem, da regulação, que é visto como racional, como científico, como objetivo e assim por diante. Percebem, turma? Se vocês repararem, esse é o argumento do Max Weber, tá? A gente não está inventando nada aqui, tá? É Max Weber que percebeu isso. Essa dimensão dos valores, dos princípios morais, das convicções de justiça, tá? Que estavam ligadas a essa outra dimensão da emancipação do direito que existiu na história, tá? Ela passa a ser vista como ignorância, como caos, como insegurança, como subjetividade. Entende, pessoal? Entende? Faz sentido isso, tá? Mas o interessante é pensar que o direito nem sempre foi assim. O direito nem sempre foi positivista. Ele nem sempre teve essas qualidades formais apenas, tá? Como sinônimo de objetividade, racionalidade, controle e etc, tá? E esse é um aspecto bem interessante, galera, de nós pensarmos como que a racionalidade econômica, ela produz também transformações na própria essência do direito, no próprio conceito do direito, tá? Muito bem, mas alguns pensadores entendem que não é bem assim, não é tanto assim. Que na verdade o direito e a economia, eles têm uma certa zona de sensibilidade, onde existem ali produções recíprocas, tá? De efeitos, mas a economia não transforma assim diretamente o direito, tá? Talvez essa transformação, isso é uma hipótese, né? No próprio conceito de direito, o próprio esvaziamento dessa noção de emancipação para valorizar apenas essa dimensão das qualidades formais positivistas do direito, seja talvez uma questão que passou pela via da política. Não sabemos. É uma hipótese isso, tá? É uma discussão, né, que acontece hoje, tá? Mas o fato é que, se a gente for observar hoje o funcionamento da economia e o funcionamento do direito, nós estamos sim diante de dois sistemas sociais autônomos, tá? Eles têm autonomia entre si. O que a economia decide não altera diretamente o direito, certo? E o que o direito decide não produz transformações diretas na economia. Existe uma certa seletividade daquilo que pode influenciar reciprocamente direito e economia, tá? Uma visão dessas, que está ligada a uma compreensão sistêmica, especialmente sistêmico-autopoética da economia e do direito, entende que entre direito e economia hoje existe uma forma de acoplamento estrutural que funciona não como um canal de comunicação, mas como uma zona de sensibilidade, tá? Existe um lugar muito pequeno no campo do direito, que se a economia mexer naquele lugar do direito, o direito ali vai sofrer uma pequena transformação, mas controlada pelo próprio direito, entendem? E esse mesmo lugar que afeta o direito no campo da economia também é um lugar pequeno, certo? Também é um lugar com uma sensibilidade mais restrita, tá? Que quando o direito mexe naquele elemento, turma, a economia ali também pode sofrer uma transformação controlada, autocontrolada, tá? Esse acoplamento estrutural entre direito e economia, certo? São os contratos, tá? Os contratos. Galera, isso faz muito sentido, vocês vão ver. É interessante observar que uma transformação profunda na economia que mexe com os mercados, a bolsa de valores cai, sobe, né? Tu tem assim variações abruptas na economia, um recurso natural se torna escasso, então tu tem uma substituição de um recurso natural por outro, sabe? Tu tem planejamentos econômicos de transição energética, por exemplo, substituir um recurso não renovável por agora um outro que é renovável, ou seja, tu pode ter transformações profundas no campo da economia, tá? Mas no campo do direito não acontece quase nada, porque o direito ele tem autonomia em relação à economia, percebem? Mas se você mexer no contrato, turma, nossa, a repercussão no campo do direito é enorme, tá? Porque o contrato, ele é o que define, tá? Ele está nessa zona de sensibilidade recíproca entre direito e economia, que é o que a gente chama de acoplamento estrutural. Vamos ver um exemplo disso? Ó, transformações muito importantes, recentes, né, que produziram essa mudança muito abrupta, tá, entre direito e economia, são essas plataformas digitais. Uber,
certo? A uberização das coisas, né? Uber foi uma das primeiras, e a gente tem essas outras ligadas também aos mercados de aluguel de casas, certo? E transporte para os aplicativos em geral, não só de pessoas, mas também de coisas, né? iFood e tantas outras coisas. Reparem, pessoal, que ali a gente tem uma grande transformação, porque de um mercado de serviços, que antes você contratava, né, o serviço, agora, turma, você tem uma plataforma digital que faz uma mediação praticamente global, assim, entre as pessoas. Então essas plataformas, elas criaram um novo modelo de negócios. E o que é um modelo de negócios? Para a linguagem jurídica é um novo contrato, tá? Então é um novo modelo de negócios que tu não tem mais uma relação entre prestador de serviço e tomador do serviço. Tu tem agora uma relação entre um prestador de serviço, uma plataforma digital que ninguém sabe ainda muito bem onde colocar ela, se ela é um prestador, se ela é um terceiro, o que ela é, né, nessa nova relação, certo? E o tomador do serviço por outro lado, tá? E aí tu tem várias questões jurídicas que surgem aí. A responsabilidade dessa plataforma digital que lucra muito, né, diga-se de passagem, com essa relação, certo? Isso aí é uma relação de trabalho? É uma relação de emprego? É prestação de serviço? Cara, é uma discussão que ainda está na pauta, assim, né, do direito, certo? Então repara, por que existe essa transformação recíproca enorme entre direito e economia? Porque mexe no contrato, perceberam? Um novo modelo de negócios é um novo modelo contratual. E quando você mexe do ponto de vista econômico no modelo de negócios, galera, você cria um modelo novo de negócios, a repercussão que isso tem no direito é enorme, é uma grande transformação. E vai um tempo até o direito ir solidificando, né, o seu entendimento a respeito de como que ele vai enxergar, né, esse novo modelo de negócios na forma de um contrato, tá? Pessoal, reparem também como essas fintechs, education techs, as não sei o que techs, né, as startups, né, no setor financeiro, educativo, tecnologia, existem muitos, né, que surgem ali, também produzem transformações no campo do direito, certo? Mas também são transformações que vêm justamente pela via dos contratos. Repare isso. Ela não vem pela via dos direitos fundamentais. Olha que interessante, tá? Não vem pela via dos direitos fundamentais ou pela via do direito penal ou por outras questões ligadas a outros ramos do direito, né? Ela vem justamente mexendo nos contratos, nos aspectos contratuais. E é aí que o direito tem essa sensibilidade hoje, né, para essas questões ligadas à economia, tá? Essa é uma visão sistêmica, certo? Muito contemporânea, muito atual, assim, que torna interessante pensar como que a economia também produz transformações, produz motivos, né, para a criação de novos direitos, certo? E aí a gente finaliza, voltando à nossa reflexão do início. É claro que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, veio do legislador, sim, mas ela não vem do legislador do ponto de vista material, do ponto de vista da substância, do ponto de vista das origens da sua problemática, tá? A LGPD, ela vem de uma nova economia, certo? Uma economia que hoje está ligada a dados, a informações, a coleta de informações das preferências pessoais em grandes bases de dados, né? que armazenam as nossas preferências ligadas a redes sociais e internet, a buscas da internet e assim por diante. Perceberam? É contrato, meus caros. Então, se for observar essa teoria dos sistemas que identifica, né, e que analisa essas relações de autonomia entre economia e direito, ela faz muito sentido, pessoal, para a gente perceber que nem tudo na economia mexe no direito e nem tudo no direito mexe na economia, mas tudo que mexer no contrato mexe muito no direito. E da mesma forma, tudo que o direito mexer no modelo de negócios, que são os contratos, né, na linguagem da economia, tá? Tem uma sensibilidade também muito forte no campo da economia. Obrigado por estarem conosco até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, inscrever-se no nosso canal. Tem muita gente vendo nossos vídeos, pessoal, mas não estão se inscrevendo. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal. É importante para fortalecer e mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele é importante, ele vale a pena, né? Ele pode ser mostrado para outros estudantes de direito e profissionais do direito. Valeu, pessoal. Até a próxima!